Primeiro, o que é a hemofilia? A hemofilia é uma doença genética, hereditária, uma doença do sangue, onde a ausência de um fator de coagulação, que é uma proteína que ajuda na coagulação do sangue, e com isso, a pessoa que tem a deficiência desse fator, o sangue não coagula bem. Certo. Então, quando tem algum corte, esse corte vai sangrar mais. Quando toma uma vacina ou alguma injeção, vai haver um hematoma no lugar dessa punção. Às vezes, quando vai fazer uma coleta de sangue, demora mais para parar de sangrar. E a hemofilia, ela tem graus. Ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser grave. Os casos mais graves, a gente faz o diagnóstico muito cedo. Às vezes, o bebê, ainda no berçário, tem um sangramento ali no cordão umbilical, que não melhora, né? Depois que corta, mesmo a gente colocando aquelas borrachinhas e tudo mais, ainda continua aquele sangramento ali. Ou quando vai tomar a primeira vacina, faz um hematoma grande no local da vacina. Então, às vezes, tem casos que a gente vai fazer o diagnóstico no berçário. Casos mais leves, às vezes, você vai fazer um diagnóstico na vida adulta, ou quando vai fazer uma extração de dente, uma pequena cirurgia, onde você tem um sangramento muito aumentado, que não para com as medidas habituais e que aí a gente teria que fazer a investigação. Isso tem cura? A hemofilia ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Né? Antigamente, os hemofílicos eram muito estigmatizados, né? Eram pessoas que tinham, vamos dizer assim, uma vida muito limitada, porque não podia fazer nada, uma criança que não pode brincar, uma criança que não pode machucar, então eram pessoas muito limitadas. Graças a Deus, com o advento da ciência, os estudos, a obtenção dos fatores de coagulação, a gente conseguir produzir esses fatores de coagulação, as pessoas fazem a reposição desse fator e elas têm uma vida normal. Então, é o que a gente chama hoje que a hemofilia se tornou uma doença crônica. A pessoa sabe que tem hemofilia, faz o tratamento e tem uma vida normal. Pode ir para a escola, trabalhar, brincar. Se cair, não vai ter esse problema. Se cair, não vai ter esse problema. Exatamente, porque tem o tratamento. Tira uma dúvida minha que eu fiquei pensando aqui. O diabético também tem essa dificuldade? Sim. Qual que é a diferença dessa questão aí? Não é hemofilia o dele? A questão dele com essa da hemofilia? Não, como assim, a semelhança... Porque o diabetes, a pessoa diabética, ela não sente, se ela machucou, o sangramento dela também tem dificuldade para diminuir. Sim, não, mas vamos dizer assim, são doenças diferentes, com pontos diferentes de abordagem. O diabetes é uma deficiência da insulina, que é uma proteína que a gente tem, que coloca a glicose para dentro do sangue, e isso pode ser uma deficiência da produção da insulina ou da ação de uma insulina que a gente produz. Então, há pessoas que nascem diabéticas ou se tornam diabéticas muito jovens, porque param de produzir insulina, e pessoas que vão se tornar diabéticas na vida adulta, porque a insulina que elas estão produzindo não funciona muito bem. E você fazendo a reposição da insulina ou usando alguns medicamentos, você consegue com que o metabolismo dessa pessoa fique ok, não tenha problema nenhum, e aí reduz uma série de complicações, inclusive essa dificuldade de cicatrização. O hemofílico, ele não tem uma dificuldade de cicatrização propriamente dita. O sangue não coagula, ele não começa nem a cicatrizar, vamos dizer assim. Seria mais grave? Seria mais grave, mais precoce, e você já nasce com a hemofilia. Então, desde bebezinho, você vai ter essa deficiência do fator de coagulação. Então, se você tiver isso na família, isso aí seu filho, qual que é o percentual? Na verdade, a hemofilia é uma doença genética e que a gente chama de ligada ao X, né? Quando a gente estuda biologia lá no segundo grau, né? Eu lembro. Exatamente. Ela é uma doença ligada ao X, então filhos de mães portadoras do gene têm uma maior chance. Então, às vezes, a gente tem algumas famílias que têm pacientes hemofílicos por conta disso. Mas existem os outros casos que não existe ninguém na família que tem hemofilia, parece uma criança hemofílica e são meninos, porque o sexo masculino, né, tem um cromossomo X e um Y, então os meninos manifestam a hemofilia. Existem os casos que a gente chama de mutação nova, mas que são em 10% dos casos. 90% dos casos são familiares, então a gente tem uma história familiar positiva naquela família, na família materna em geral, que vai ter o caso de hemofilia. Então a gente já aconselha as famílias que têm casos, a gente orienta, né, as moças, né, quando escolhem, né, ter o bebê e tudo mais, que pode acontecer um caso de hemofilia naquela família. As famílias que já têm casos, em geral, eles já fazem o exame nos bebês, né, assim que possível, a gente consegue fazer esse exame com dias de vida, um exame de sangue normal,
E caso a gente diagnostique que aquela criança tem hemofilia, hoje a gente já tem recurso para começar um programa que até é do Ministério da Saúde, então isso é SUS, 100% gratuito, que se chama profilaxia primária, que a gente começa a repor o fator de coagulação antes dessa criança ter qualquer manifestação. Então, assim, a vida dessa criança hoje é uma vida muito melhor que ela tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.